Todos encontraram? Amém. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Amém? Igreja, pode sentar. Amém. Obrigado. Estou feliz, de mais uma oportunidade de trazer a ministração da palavra do Senhor. E hoje, já foi dito, que é o último culto de oração de 2023, E que bom, que chegamos até aqui. E que nós possamos continuar firmes. Que é a vontade de Deus, que nós possamos estar firmes. Amém? 2023, irmãos, ele passou rápido, Então, o tema da minha pregação é falar, no caso, Deus ele me levou a falar sobre progredir e regredir. É umas palavras difíceis, A gente quase que dobra a língua. Mas é interessante, irmão, são duas coisas que o ser humano ele carrega dentro de si. Ou você progride ou você regride, não é? Veja só, irmãos, a Bíblia conta a história de um jovem que ele, irmãos, já no ventre ele já era escravo. Veja só a situação. Então esse jovem, irmãos, quando ele nasce, ele vê os pais escravos. Você sabe que o escravo ele sofre, ele é humilhado. Você já imaginou, irmãos? Você é uma criança já nascer no lar de pessoas escravas. Então não só tinha a família dele, era um lugar onde toda aquela, no caso os hebreus, eles eram escravos. Aí veja só, essa criança ela foi crescendo, mas tinha uma coisa, irmãos, diferente ali. Eles eram escravos sim, do homem, mas eram livres para Deus. Eles ainda adoravam a Deus. Então essa criança ela foi, irmãos, se apegando a Deus. Ela foi tendo amor às coisas de Deus. Então ela não visava a escravatura, o sofrimento. Mas a criação dela, ela foi sendo criada e ela foi progredindo na presença do Senhor. Porque ela viu o quanto é valioso estar na presença do Senhor. E essa criança, depois que cresce, irmãos, eu acredito que depois de adulto, não sei se ele tinha uns 40 anos já. Então ele vê que o povo ali, ele foi liberto. Veja só que alegria, irmãos. Você vê teu pai, teu avô, teus tios, teus primos, ali eram tudo família, irmãos. E vê as pessoas sofrendo e de repente, depois de um tempo, vem a esperança. Valeu a pena, adorar a Deus. Porque com Deus, irmãos, você progride. Aleluia. Então foi isso que aconteceu com essa criança. Ele cresceu, ele foi crescendo no conhecimento e na graça. Aí veja só, ele sai dali e vai lá para o deserto, para adorar a Deus livre, junto com sua família, junto com seu povo. E com o tempo, o que é que acontece com essa criatura? Ele se torna líder também. Quem é esse homem? Quem é esse menino? É Josué. Josué, irmãos, ele nasceu escravo, família escrava, era um ambiente de todo mundo ali escravo, sofrendo, e ele de repente ele progride. Ele não regride porque viu a família ali sofrendo, não. Ele começa, aí é que ele ia buscar o Senhor. Então quando Moisés, irmãos, ele morre, quem é que fica no lugar dele? Josué. Josué, ele se apegou tanto à liderança, irmãos, que ele foi crescendo. Esse é o querer de Deus para a nossa vida, que nós vamos crescer na graça e no conhecimento dele. Existem pessoas que até caminham no começo, mas depois, irmãos, eles vão desvanecendo, vão ficando preguiçosos, a verdade é essa, Vão deixando as coisas para lá, acha que só entrar na igreja, aceitou Jesus, às vezes trocou a roupa, não é? As pessoas estão vendo ali que a pessoa é crente, pronto, passou, não quer mais ir para a igreja, não é? Ficou estagnado, já não cresce mais. Parece não tem aquela planta que ela cresce, está muito bonita, tem folhagem, tem tudo, mas não tem fruto. Mesmo assim, essas pessoas,
as pessoas que elas regridem, é assim que acontece. Elas não avançam, elas param. E um grande exemplo, irmãos, de parar, veja só, antigamente as locomotivas, os trens, eles eram movidos por carvão, veja só. Então, para o trem poder se locomover, andar, teria que ter, as pessoas colocassem carvão nele, que ali era o tipo de combustível, não é? Aí veja só, qual é o combustível do crente? É a palavra, é o jejum, é a oração, é a busca constante de estar na presença do Senhor. Aí sim, isso você está progredindo, você está avançando. Porque, irmãos, aqui na terra a gente não está para ficar parado. Crente não é desocupado. Crente, ele tem o que fazer. Você tem sua vida secular, se eu estou falando da vida espiritual. Deus, ele não nos chamou para o nada. Ah, te chamou só porque você é bonitinho, você vai ficar sentado. Não, irmãos. Deus, ele te chamou para fazer como ele fez com Josué, para fazer você crescer. Então, existem pessoas que entram na igreja numa alegria só. Existem pessoas, antigamente, os evangelistas, o pessoal levava até banco na cabeça. Os novos convertidos sempre foram assim. Então, eles levavam tudo aquela animação. E é tão bom estar perto do novo convertido. É muito bom, né? É nessa fase. Mas tem muitos que desanecem. Vai parando. Começa a ver os defeitos das pessoas. Esquece que ele também tem. Não é? Ah, eu não vou ficar aqui na igreja, porque eu não vou com a cara do pastor, porque o pastor dá uma palavra, só estou indireto. Está entendendo, irmãos? Isso são crentes meninos que nunca crescem. Tem acho que em Hebreus, pastor, que a gente estava conversando sobre aquele versículo, que fala que tem pessoas... Hebreus, vocês falam que Paulo estava ali falando sobre pessoas que não... Foi Paulo? Então vamos lá. Lá em Hebreus você está falando, irmão, sobre pessoas que passaram muito tempo na igreja, que chegou o tempo de ser mestre, de ensinar, e não ensina, sabe por quê? Continuam meninos, continuam tomando leite. Quantas e quantas crianças a gente não tem vindo na igreja? São pessoas, irmãos, que para mim, são pessoas que atrofiou. Às vezes só dá trabalho. Mas só que Deus, ele nos chamou para ser bênção na igreja. Amém, irmãos? Como é que um crente, a gente sabe que é maduro? Quando ele quer ajudar a liderança, quando ele não quer só criticar, porque tem coisas que a gente não concorda, mas quando a gente olha para a liderança e não concorda com certas coisas, ele quer estender junto. Pastor, não é melhor assim não, pastor? O que é que o senhor acha? E se o pastor concordar ou não, se você não é mais um menino na fé, você é maduro, então você vai receber. Amém, irmãos? Então é isso. Interessante que Paulo, ele pede a Timóteo para ir para a igreja de Tessalonicenses, né? Ele diz assim: Timóteo, vai para lá, porque eu estou vendo que os novos convertidos estão nativos lá, estão cheios de energia, não querem trabalhar. Então a gente tem que, vamos lá, irmão, botar carvão na locomotiva para não parar, entendeu? E era isso que Paulo fazia. O nosso papel de liderança é isso, irmãos, incentivar, vamos fazer, vamos orar, vamos jejuar, vamos evangelizar. É isso que Paulo fazia. Paulo, irmãos, ele ficou sozinho. Pensa num homem carente, que ele gostava de estar perto das pessoas. Mas Paulo disse: ó, Timóteo, o negócio está urgente, vai-te embora, vai lá dar assistência a esse povo, que eu não quero que eles desanimem, não. Então, irmãos, o que é que eu quero dizer com isso? Que cada um de nós temos que ser um Paulo, não é só o pastor. Cada um de nós temos que ser um Paulo, sabe por quê? Porque existem pessoas que ficam desanimadas, não querem vir para a igreja, só está com preguiça. Ah, eu não vou hoje não, Rafael. O que a Rafaela faz? Vamos embora. Vamos, é o último dia de oração do ano, vamos embora. Entendeu? É isso que você tem que fazer, você tem que animar, você tem que levantar aqueles que estão desanimando e ajudar a liderança também. Então a igreja é isso, irmãos. É muito importante o crente estar na igreja, porque você cresce, você avança, você fica maduro. Você não tem como agir como um menino se você vive constantemente sendo limitado. Não tem como com o tempo. Quando você chega na igreja, as coisas tem que ser mais leve para você entender. Mas com o tempo não. É como meu pai diz, agora tem que dar pirão mesmo. Não é? Criança a gente não pode dar pirão, não pode dar mocotó. Não é aquela segunda peça feijoada. A Rafinha não gosta. O que é que tu acha, Rafinha? Deixa eu ver. Macarrão bem cheio de molho. Aquele macarrão para dar pressão. Entendeu, irmãos? Então, Deus, ele nos chamou para a gente amadurecer, crescer. Um grande exemplo, irmãos, também foi Paulo. Paulo, ele cresceu. Paulo, ele era perseguidor do evangelho.
Evangelho. Quando ele abraça o Evangelho, que ele viu o sentido, quanto era importante o que ele fez, ele se doou para o Evangelho. Ele foi-se embora, ele não parou mais. Desde quando ele realmente conheceu o que era o Evangelho, ele não parou mais. Então é esse ânimo, é essa força que tem que estar dentro da gente. A gente não pode desanimar. Ah, porque agora eu estou com 50 anos, agora que eu comecei, estou nem aí. Entendeu, irmãos? Eu amo estar na casa do Senhor, eu amo cantar, eu amo ir para essa igreja visitar. Eu amo, então você tem que abraçar, você tem que saber o que é bom para você. A gente vive dia a dia, irmãos, é luta, é tanta coisa. Você que estuda, você que trabalha, é um negócio sério. Mas não é isso que tem que ser o teu foco. Teu foco tem que ser a graça e a misericórdia na tua vida. É isso que nos vai trazer força, ânimo. É o nosso carvão, pastor. É o nosso carvão. A tua locomotiva só vai andar bem se você estiver na igreja se alimentando. Existem pessoas, irmãos, que se apegam às coisas do mundo tão fácil. Eu nunca vi se apega tão fácil às coisas do mundo. Tem que ir na igreja, bota defeito em tudo. Bota defeito em tudo. Mas olha, coisa do mundo é um amor, é uma coisa, aquilo que te envenena. Coisas do mundo, irmãos. Internet tem coisas que só vai te envenenar. Tem coisas boas, como diz o pastor Francisco, que gosta de falar com o celular. Tem coisas boas, mas também, irmãos, tem pessoas que não crescem nunca no Espírito, não, na fé. Sempre está do lado, tá pegando coisas ruins para a sua alma. E tá, as pessoas, você vê mesmo a diferença da pessoa que se alimenta. Não só na igreja, como em casa. Continua, porque aqui, irmãos, você vem para a igreja, você olha a continuação da tua casa, daquilo que você está fazendo lá para Deus. Você está orando, você está levando a sério o Evangelho. Entendeu? Então isso reflete. Você quando chega na igreja, já vem alegre, já vem cheio, já vem, sabe, aquela vontade de sentir a presença do Senhor, de estar junto dos irmãos. Isso é crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pedro, irmãos, veja só quem era Pedro. Pedro era um homem rebelde. Agora eu posso entender porque ele era novo convertido. Então o novo convertido, ele não entende muita coisa, ele vem com umas bagagens do mundo. Então ele tem um jeito muito forte. E Deus o repreendeu quando ele cortou, não é? Ali quando ele teve aquela, querendo defender Jesus. Meu Deus, imagina, ele quer defender Jesus. Só pode ser um novo convertido com essa ideia, né? Então o que acontece? Que ele corta a orelha de Malco, não é isso? Aí Deus, o que Deus faz? Pedro, guarda essa espada. Quem fez só isso? Aí pega a orelha e coloca, não é isso? Do guarda. Então, irmão, veja só. Até Jesus, irmãos, até Jesus mostrou o quanto é possível progredir sim aqui na terra. Jesus, ele fez o quê? Ele foi criança, mas ele não continuou criança. Ele não podia continuar criança. Se ele quisesse fazer um exemplo para a gente aqui, descesse como criança e continuasse criança, morresse como criança. Não, Deus, ele foi criança, adolescente, não é isso? Ele passou essas fases, ele chegou, morreu com 33 anos. Não foi isso? 33 anos. Já era um homem. Entendeu? O que ele quer dizer para a gente? Vocês têm que progredir, vocês têm que crescer. O que foi o que o Senhor fez? Ele tinha um propósito aqui na terra. E ele foi até o fim. E Deus está dizendo para mim e para você, é necessário ir até o fim. E você pode ir até o fim, porque Deus é contigo. Amém, irmãos? Então a questão do progredir, a gente está já no final do ano. Será que a gente tem progredido na presença do Senhor? Ou a gente tem que regredir? O progredir, irmãos, é você avançar, é você correr. Algo acontece na tua vida, um crescimento assim que você, se você parar para pensar, poxa, eu aprendi. Ó, tipo, o Jonathan falou o quê? Falou que ele está lendo a Bíblia, então a Bíblia está trazendo a questão do tabernáculo, né? Isso do tabernáculo, realmente. Irmãos, quando você começa a ler a Bíblia, você vai crescendo. Não tem como você não crescer se as coisas de Deus vão te alimentando. Então você, até uma coisa que chama atenção, né, João? É a questão dos detalhes. Das coisas de Deus, como é linda. Não é de todo jeito. Não era uma tenda de plástico, não era um negócio jogado. Não, irmãos, era um negócio bem organizado. Deus, ele se preocupava com a segurança também das pessoas. Entendeu? Então Deus estava mostrando o povo, seja organizado. Porque eu sou organizado. E veja só, irmãos. E a gente, como eu falei sobre Josué, teve tantos e tantos irmãos que progrediram, porque a gente não pode progredir também. Por que a gente também não pode avançar? A gente pode avançar. E tudo que a gente faz para Deus, irmão, não é perdido. Imagina só, Deus, ele morreu por mim e por você, nos escolheu para servir a Ele. Olha quanta honra para o servir. E ainda a gente colhe várias coisas, várias experiências com Deus. Além da presença, da misericórdia, da graça, a gente ainda tem amadurecimento. Entendeu? Porque existe, irmãos, coisa. Existe um momento da nossa vida
que a gente corre do problema, porque a gente sabe que ali tem um problema. O que a gente faz? Sai fora. Quando a gente não tem experiência, o que a gente faz? Vai para cima, até por curiosidade, ele vai, se envolve e o nosso vida espiritual vai para o zero, irmãos. Quando a gente chega à maturidade cristã, a gente não faz isso. A gente sabe onde é que a gente tem que pisar, como a gente tem que entrar, como a gente tem que sair de todos os locais. Deus, ele nos faz isso. Veja só. E também, irmãos, como teve aqueles que progrediram, teve também aqueles que regrediram. Veja só. A gente vê que a história de Josué é muito linda, né? Ele foi de uma família de escravos. E aí Deus honrou ele, não é isso? Mas teve também, irmãos, os filhos de Elias, do sacerdote Eli, o sacerdote Eli, que foi uma vergonha para o pai, foi uma vergonha. Veja só, quanta honra, irmãos, eles eram sacerdotes, eles eram de uma família de sacerdote, eles não carregavam peso, como existiam os levitas, né, que lá era tudo separadozinho, tinha aqueles que pegavam peso, aqueles que trabalhavam no tabernáculo, aqueles que limpavam, mas eles eram sacerdotes. Eles faziam o quê? Só questão do sacrifício, né? Se vocês forem lá ver no Velho Testamento, não sei, acho que é Levítico que explica, né? Acho que é Levítico, explica tudo direitinho. Qual era o papel deles, irmãos? Era um papel tão lindo, era um dos mais, né? Poxa, dos mais honrados que tinha. Mas eles não valorizaram. Os filhos de Eli, né? Isso que foram, eles viram o que eles faziam, irmãos. Eles fizeram uma mal bagunça, beberam, não é isso? Fizeram aquela bagunça, não valorizaram a presença do Senhor, não valorizaram tudo aquilo que Deus, ele merecia. Eles não valorizavam. Aí veja só, foi o que aconteceu com eles. Eles foram envergonhados. A arca, ela foi tomada deles. O pai, quando soube que os filhos morreram na guerra, foi uma vergonha. Eles achavam, irmãos, que eles levando a arca para a guerra, eles iam ganhar. Que nada, meu irmão. Eles passaram vergonha, os inimigos tomaram a arca. E eles foram mortos. Quando o pai soube o que aconteceu, o pai morrer. Infartou. Aí veja só, irmão, só desgosto. Esse sim regrediu. Teve também os filhos de Arão. Os filhos de Arão, irmãos, eles foram escolhidos para ser sacerdotes. Foi o que eles fizeram. Eles botaram fogo estranho lá e foram fulminados. E Deus disse, não é para chorar. Não foi isso? Não é para chorar. Porque o costume dele lá era, né, ficar aquele choro, rasgava as roupas, não é isso? Então, irmãos, mas eles não choram. Sabe por quê, irmãos? Eram pessoas inconsequentes que não amavam a Deus. E existem pessoas, irmãos, que elas passam o ano, o tempo todo servindo a Deus. Como eu falei no começo, conversando. Serve a Deus, conhece tudo, mas se desvia e não volta nunca mais. Veja a história, a situação dos filhos de Eli. Eles não voltaram mais, irmãos. Eles morreram, porque foram inconsequentes. Os de Arão do mesmo jeito. Foram criados do mesmo jeito dos outros. Do mesmo jeito que Josué foram criados, irmãos. Foram porque quando os hebreus eles nascem, a primeira coisa que eles fazem é ensinar, é falar tudo o que o Senhor já fez por eles. Entendeu? Eles têm uma memória boa, porque desde a infância, aqui no Brasil é o seguinte, você tem que aprender o aiol, os vogais, o alfabeto lá não, irmãos. As primeiras palavras que eles têm que aprender é da Bíblia. As histórias dos hebreus, eles começam, entendeu? Que há uma falha muito grande no meio dos evangélicos. É porque eles deixam de lado, não faz com que a criança ame a palavra do Senhor. Por isso que sofrem, muitos sofrem e só vai descobrir depois o valor do evangelho. Porque não adianta um evangelho sem a Bíblia. Não adianta você vir para a igreja e ignorar a palavra do Senhor. Que é isso que vai alimentar a tua alma. Então muitos estão ignorando, não quer saber da Bíblia não, irmão. Não quer saber. Porque confrontam com o pecado, o nosso pecado. Por isso que eles não querem. Eles querem coisa do YouTube. Ah, eu escutei que eu tenho valor, eu sou maravilhoso, eu sou centro de tudo. É isso que eles querem escutar. É isso que o diabo coloca na mente do ser humano. A vida se coloca a questão de vítima, mais uma cantadinha, para vir essas palavras, irmãos, para que você seja uma derrota para você, para que você fique afastado do evangelho. O verdadeiro evangelho vai confrontar o teu erro, o teu pecado. Ele não vai massagear não, sabe por quê? Porque aí você cresce. É igual a criança, se você pegar a criança. Imagina eu pego o Natan e crio Natan está com 26 anos, né, mãe? Aí eu criar um menino como se ele fosse um bebê, um menino com 26 anos. Não. Eu sei que ele é um homem já, entendeu? Ele cresceu. Então eu não posso tratar ele da mesma forma. Então, irmão, veja só. Mesma coisa a palavra do Senhor. E olha, irmãos, que os nossos filhos foram instruídos na palavra, não é isso? E amar a palavra. Eles amam a palavra, porque um dia os pais apresentaram a palavra
Não só, irmãos, Jesus é bom, não, irmão, mas você dizer a palavra de Deus. Essa aqui que vai alimentar a tua alma. Você tem que apresentar a palavra de Deus para os teus filhos, para que as outras gerações, mesmo que um dia tome a Bíblia de você, você tenha no seu coração. Porque muitos países por aí, né, que não podem a Bíblia, mas está no coração deles. Mesmo um versículozinho que eles decoram, irmãos, mas está no coração deles, eles amam a palavra do Senhor. Então, 2024 está chegando. Então, será, irmãos, que nós vamos ter um resultado negativo? Será que a gente vai regredir? Ou a gente vai progredir? O melhor é progredir, irmãos, porque aí você vai ver um resultado. Eu vejo assim que Deus, ele fez 2023, sempre Deus me surpreende. Existem coisas, irmãos, que às vezes você fala assim no teu pensamento, eu queria tanto isso aqui. Aí Deus escuta, irmãos. Deus, ele escuta tudo. Né? Então Deus, ele realiza dentro da vontade dele. Às vezes eu brinco, né? Às vezes eu digo assim, meu Deus, eu quero acordar rica. Veja só, irmãos, mas assim, eu brinco, né? Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Sabe o que é melhor para você. Uma vez eu disse ao Senhor, Deus, se for para mim ter condição financeira e eu ficar afastado de ti, eu prefiro não ter. Eu falei sincero com Deus isso, irmãos, de coração. Porque não existe coisa melhor do que estar dentro da vontade de Deus. Amém? Sem soberba, sem arrogância, sem né? Aquelas pessoas pedando. Não, Deus, eu sempre tenho dito a Deus, Deus, trabalha aqui dentro de mim. Não quero isso. Porque não pensa que é só o dinheiro que deixa a pessoa assim, não. Às vezes a posição também deixa. Independente se você tem ou não posição financeira, existem pessoas de nariz empinado, viu? E Deus, ele não se agrada disso, não. A palavra, quando ela entra, o narizinho tem que quebrar. Não é? Tem que voltar para o lugar. Amém, irmãos? Então Deus, ele faz assim. E o pastor Ricardo estava lembrando. Eu estava comentando até com o Natan. Natan, eu queria tanto secador de cabelo. Eu queria tanto uma pranchinha. Não foi, Natan? Apesar que eu já tinha uma que minha norinha maravilhosa tinha me dado. Mas, irmãos, Deus me escutou e eu não ganhei. Eu poderia estar com eles aqui, né? Era para mostrar. Vai que alguém está escutando e não tem a fé. Então, deixa eu explicar. Meu filho, ele foi lanchar em certo local e lá estava tendo um sorteio, não é isso? E estava lá o secador e estava lá a pranchinha, coisa mais linda. Aí o que acontece? Deus pegou e disse, isso aqui vai ser para a pastor da sua vida, ninguém vai ganhar. Aí veja só, Natan chega em casa, ele fala, maninha, olha o que eu comprei. Ele foi explicando. Eu, Natan, pelo amor de Deus, meu filho. Porque, olha, o povo sabe mentir, a gente sabe. Só Jesus, não me entender, ó. Só Jesus, meu filho, pelo amor de Deus. Não brinque, não. Ele falou, não, mãe, eu ganhei um sorteio. Que mentira! Que conversa é essa, minha? Eu acreditei que ele tinha comprado, né? Porque meu filho é meio maluco, né? Jesus. Ele gosta de me agradar, mas assim, é bem perigoso usar as coisas para ele, porque ele quer me agradar e não dá, né? Então, o que acontece? Ele chega, irmãos, eu olho assim, eu disse, não acho não, isso é conversa dele, deve ter comprado. Meu irmão, quando eu abro, um negócio tudo novinho, e da cor que eu gosto, rosé, né? Aquela cor rosé. Meu Deus, que coisa linda. Eu devia ter botado aqui para o povo ver. Ô, meu irmão, não sei o que você está pedindo, mas sei que Deus, ele realiza. Aleluia! Não é verdade? Tem que ter o meu móvel de cozinha, pastor. Tem que ter o meu móvel de cozinha também, meu Deus. Eu digo, Jesus, olha assim para o meu móvel, estou feio, meu Deus. Assim, irmão, não murmurar, porque se você murmurar, viu? Deus, ele não gosta, não. Você tem que dar graça em tudo. Mediante a fé, senão vem de vai dar Deus. Então, quando eu olho assim para a minha cozinha, meu Deus. Aí o que Deus faz, irmãos? Deus me dá os móveis de cozinha. Glória a Deus. Então, irmão, veja só, imagina aquele. Eu acho que aquele Tatiara, a marca de Tatiara. Então, irmão, veja só, eu não fiz dívida no cartão de ninguém, né? Não estou devendo a ninguém, e Deus me deu. Glória a Deus. Por exemplo, você vai me comprar móvel de cozinha, vou me comprar secador. É estreito, irmão. Imagine já entrar em 2024, já de dívida. Então, irmão, isso não é fé, não, isso é por isso, né? A gente faz uma coisa que pode. Não é? Então, quando você crê que Deus ele pode fazer, Deus faz. E tem tantas coisas, irmão, aqui a igreja mesmo, olhar para o teto da igreja, quase o teto caindo, voando, não sei, estava tão molinho. E eu, meu Deus, as paredes feias, meu Deus. Deus toca nos corações de quem pode. E Deus fez, irmão. Então é isso que eu digo, quando a gente trabalha para o Senhor, é só promessa. É ou não é? A gente vê o agir de Deus. Irmãos, é como eu digo, você servindo a Deus, você vai ver coisas sobrenaturais na tua vida. Não é só materiais, não. É você estar de pé, diante da adversidade, diante do tumulto de guerra, de tudo.
e você em paz. Deus sempre colocando de pé. Então, irmão, sabe o que é esse resultado de oração, de dedicação, de entrega total a Deus. Então é isso que Deus quer que você faça. O segredo é continuar vindo para a igreja, amando a Deus. Porque quando você vem para a igreja, irmão, você não está agradando ao pastor, não. Você está agradando a Deus, você está valorizando as coisas de Deus. O que os filhos de Arão não fez, o que os filhos de Eli não fez, você está fazendo. Você está valorizando a presença do Senhor, a comunhão entre os irmãos. Que eu nunca vi isso, que a pessoa ser crente em casa, longe dos irmãos. Como assim? Não, irmãos, isso não existe não. Desde o Antigo Testamento, Deus ele sempre quis o seu povo junto. Se não fosse assim, Deus não tinha tirado o povo do Egito, irmão, juntinho para o deserto, para adorar Ele. Não, isso aqui Deus tinha dividido. Não vai só tu não vai. Veja só, irmão, Deus ele já uniu. E eram famílias e famílias, irmãos, que foram todo mundo junto para adorar o Senhor. Olha, a gente não é escravo, a gente é livre. A gente não tem algemas. Nós não estamos presos, nem proibidos de glorificar a Deus, de estar adorando a Deus, servindo a Ele. Sempre que tiver um culto, você vem feliz e alegre. Porque essa é a atitude de quem é livre e quem está progredindo na presença do Senhor. Entendeu o que é o Evangelho? Amém, irmãos? Então, essa foi a palavra que Deus deixou no meu coração para me passar para a igreja. É uma palavra com açúcar, né, irmãos? Mas tem a responsabilidade. Eu acho que quando desce no nosso coração, amarga um pouquinho. Porque tem que ter uma continuidade. É um compromisso, irmãos. Não é você vir uma vez e não vir mais, não. Às vezes as pessoas tiram férias da igreja. Olha, Natal no Novo tem gente que nem pisa na igreja. Como assim? Ah, é feriado? A primeira coisa que faz é se livrar da igreja. Meu irmão, você acha que Deus está se agradando disso? Deus não está se agradando disso, não. E quem perde é quem não vem. Porque eu quero sempre estar na casa do Senhor. Eu já tive experiência de estar em Natal, feriado, em outros cantos. Irmão, pensa numa experiência horrível. Aí é agradável, é aquela empolgação, você chega lá, mas depois cadê? Aí você sente falta do mínimo. Aí você sente falta de abraçar os irmãos, de sentir a presença do Senhor. É uma coisa esquisita. Então, só para o lugar do crente onde a gente tem que estar é na igreja. Porque se não fosse assim, Deus não tinha constituído a igreja. Deus não tinha, instruído, dizer, Pedro, olha, fica na frente, não é isso da igreja, não é pequena pedra. Não é pequena pedra. Então, sobre o Senhor, ia ser edificada a igreja. Então, é coisa de Deus, irmãos. Então, não é coisa do homem, é coisa de Deus, quer que nós estejamos juntos. Porque quando a gente está junto, a gente fecha as brechas. Mas quando você está espalhado, não é bom. Porque muita gente vai por coisas, palavras que não tem nada a ver com Deus e vai-se embora. É igual uma ovelha quando sai do redil. Quando sai de lá junto das outras ovelhas, vai-se embora, irmãos. Vai-se embora lá, ó, indo para o abismo, não está nem aí, ó. Entendeu? Então, o lugar de ovelha é para estar aqui na igreja, servindo ao Senhor. E você vai ver o que Deus ele vai fazer e continuar fazendo. Deus ele se agrada quando a gente sai da nossa casa para vir para a casa do Senhor. É gratificante. Eu digo, irmãos, por experiência. Eu sou evangélica desde criança, nunca foi diferente. É a mesma alegria de eu estar na casa do Senhor e saber que Deus ele se agrada. E grande é a consequência boa que a gente leva para toda a vida. Amém, irmãos? Hoje eu vejo, né? Meu esposo é pastor, olha que coisa linda. Meus filhos estão firmes na casa do Senhor. Amém? Tem a noiva, um deles que dá para casar. Outro sonho meu, ver meus filhos casarem felizes. Então Deus é Ele que faz, irmão. Tem coisas que não tem como você. Até sobrinho também está noivo ali. Olha só. Rival também. Não, rival minha não. Mas veja só, irmãos. Tudo noivo, não foi embora. Ah, foi. Meu Deus. É a única de noiva aqui, doidinha. Então, irmão, estou feliz. Porque assim, é como se fossem filhos e filhas, né? Então a gente se alegra junto. A gente sofre junto. Então isso é igreja, irmãos. É nós passarmos junto. Amém? Pelas provações e por tudo. Então, permaneçam firmes, avançando. A gente tem que avançar. Não tem que parar. Vai vir uma coisa, vai vir outra. A gente tem que estar junto, avançando. E Deus ele vai continuar conosco e fazendo com que a nossa igreja prospere. Amém? Vai se aportar em Jesus.